Shalom, boa noite. Shalom, boa noite, né? Como estão vocês aí? Cansado, com frio, mas tô bem. Faz Tudo bem, cara. parte. Por aqui também, pelo Rio de Janeiro, tá muita chuva, mas tá tranquilo, graças a Deus. Corri para chegar na aula, mas tudo bem, graças a Deus. O importante é ter chegado, né? Modo de leitura. Tela cheia. Deixa eu apresentar aqui. Compartilhar a tela. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim, apareceu. Melhorou. Então vamos lá para a aula de hoje, né? A primeira aula de... Na verdade, isso é um mini curso, não é nem um mini curso, gente. Eu acho que eu posso chamar isso de um curso praticamente, porque é a primeira etapa do minicurso Origem do Judaísmo Rabínico, do Cristianismo e do Islã, né? Então, para a gente começar, a gente vai começar pelo judaísmo ortodoxo, né? Pelo que se presume no status quo, é dito que ele é o primeiro, né? Ou seja, o cristianismo e o Islã vieram do judaísmo, não é verdade? Não é isso que vocês ouvem por aí? Mas, será que o cristianismo e o islamismo veio desse judaísmo ortodoxo de hoje? Eu acho que vocês já sabem que a resposta é não, né? Porque o judaísmo ortodoxo de hoje, pessoal, o judaísmo ortodoxo rabínico, ele, na verdade, ele foi desenvolvido no período medieval, ou seja, anos depois do cristianismo e até mesmo, pasmem, fiquem de queixo caído e não tirem, porque, pasmem, até mesmo do Islã, ele não é tão antigo. Olha que coisa, né? Então, assim, o cristianismo é mais antigo que esse judaísmo e até mesmo o Islã, gente, é mais antigo que esse judaísmo ortodoxo. E ele, o judaísmo ortodoxo, rabínico, ele se fez, né? Ele se moldou com base nos fundamentos, nas referências, nos textos cristãos e islâmicos. Eu vou ser mais direto aqui. Eles foram se basear nos textos judaico-nazarenos, que foi a base deles real, né? Depois, no cristianismo, né? Alguns textos do cristianismo, que a gente vai ver aqui, e alguns textos do islamismo que a gente vai ver mais adiante, não nessa aula de hoje, porque é muito conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O Talmud, um plágio dos ensinamentos judaico-nazarenos? Claude Joseph Goldsmith Montefiore, fundador intelectual do judaísmo anglo-liberal e presidente fundador da União Mundial para o Judaísmo Progressivo, estudioso da Bíblia Hebraica, literatura rabínica e Novo Testamento, diz: quando o Talmud e os evangelhos são comparados, a originalidade está quase sempre do lado
dos evangelhos. Tal frase, tão bem colocada, será comprovada mais adiante com diversas evidências de que o autor ou autores da Mishnah, Gemara e Talmud ou plagiou os escritos nazarenos ou corrigiu, que a gente vai trabalhar mais nessa hipótese, né? Corrigiu escritos de rabinos nazarenos, passando a usá-los como seus, ou seja, passando a usá-los como se esses rabinos fossem judeus rabínicos, ou seja, judeus ortodoxos, né? Anti-Jesus, anti-Yeshua, anti o Yeshua histórico. Pessoal, vamos lá. Eu acho que antes de eu prosseguir com esse mini curso, eu preciso explicar uma coisa para vocês. É muito complicado quando eu tento explicar isso, porque as pessoas, algumas bugam demais. Quando a academia fala cristianismo judaico ou cristianismo primitivo, entendam, eles não estão falando do cristianismo gentílico de Paulo, não. Eles estão fazendo referência àquele movimento primordial que começa lá com os apóstolos judeus de Jesus, o Jesus judeu, o qual o nome dele de verdade é Yeshua, e os seus apóstolos, Sheluchim, emissários, né? A academia está falando dessa galera, entendeu? Então, quando a gente fala assim, cristianismo primitivo na academia, ou de judeus cristãos, hoje em dia a gente não consegue conceber isso, né? É meio difícil a gente entender, porque realmente cristão não tem nada a ver com judeu. E muito menos com o movimento de Jesus. O movimento de Jesus nunca foi chamado cristianismo, entendeu? Sempre foi intitulado de judaísmo nazareno. Mas professor, você falou que, né, eles são chamados judeus nazarenos, mas professor, no hebraico moderno de hoje, e até mesmo na literatura rabínica, os rabinos e os judeus denominam os cristãos de Notzirim, né, nazarenos. Bom, eu sei que na literatura rabínica e na modernidade, o hebraico fala dos Notzirim, englobando juntamente, equivocadamente, erradamente, os cristãos gentílicos, tanto quanto também os messiânicos. Mas esse é um problema histórico grotesco, né? E é um anacronismo histórico também grotesco, porque, primeiramente, pessoal, quando o Talmud lá tá se referindo aos Notzirim, ele está se referindo não aos católicos. Isso que a gente tem que observar quando a gente está lendo o Talmud. Quando eles estão falando daqueles Notzirim, daqueles nazarenos, que não tem nada a ver com cristãos, os cristãos gentílicos, esquece esses caras. Eles estão falando daquele grupo de judeus ortodoxos que habitavam com eles na sinagoga. Entendeu? Eles conviviam com eles na sinagoga. Quer uma prova disso? Pois bem. Tem um padre da igreja chamado Jerônimo, Padre Jerônimo, Eusébio Sofrônios Jerônimo, que ele vai fazer essa citação e vai dizer, olha, os cristãos são amaldiçoados sob o nome dos nazarenos. Os nazarenos, né, que não abandonam a Torá nem nada. Né? Olha aqui como ele vai dizer aqui. Eu acho que eu não vou encontrar aqui agora. Mas ele fala assim, ó. Os cristãos, ele está englobando todos os cristãos gentílicos, né? Os cristãos são todos amaldiçoados 3 vezes ao dia pelos judeus rabínicos sob
debaixo do nome Notzrim, né? Nazarenos. Mas aí ele vai explicar. O próprio padre, vejam bem, o próprio padre está dizendo, mas os nazarenos são judeus que seguem a Cristo como um homem justo, né? Como um homem justo. Eles não veem Jesus como Deus. Eles veem Jesus como um Mashiach, como um Messias, um homem justo, o homem que, na verdade, originou tudo isso que a gente conhece hoje de judaísmo ortodoxo, cristianismo e islã. Foi devido a ele que surgiu essas religiões. Cada um tinha uma visão diferente dele. E cada um opinava diferente. Se você for prestar bem atenção, sabe o que é o judaísmo ortodoxo, o cristianismo e o islã? Compare com as igrejas evangélicas. Porque aí o pessoal cria uma igreja Assembleia de Deus, aí vem Igreja Assembleia de Deus renovada. Aí depois surge, não, a pessoa não concorda com aquele cara, então vai fazer outra. Igreja Assembleia de Deus renovada e liberta por Cristo. Aí surge outra, e outra, sabe? Foi assim que surgiu essas religiões. Entendeu? Por quê? Porque eles discordaram dos nazarenos, porque o movimento judaico-nazareno é político. É político. Então, não é só espiritual. Não, a espiritualidade é o último caso. Começa pela espiritualidade, porque primeiro a gente tem que se moldar. Né? O objetivo, o princípio judaico-nazareno é primeiro você mudar a si mesmo. Você mudar de ideia, fazer techuvá, tornar a sua sanidade. Muitas pessoas estão fora de si, buscando, perseguindo coisas, né? Ao invés de buscar o que realmente é necessário, a sua alma, o seu eu, o seu si. Techuvá é isso, né? É você retornar a si mesmo. Entendeu? Então esse movimento, pessoal, quando a literatura rabínica fala de Notzrim, está falando daquele movimento, né? E aí eles amaldiçoavam tanto os judeus nazarenos, na Berikat Haminim da Amidah, isso tá lá, tá? A bênção 12, para afastar os nazarenos das suas sinagogas, porque vejam bem, até o século IV, 5, 6, e tem a arqueologia provou isso, lá na cidade, antiga cidade de Súcia, que é um subúrbio de Hebron, né? Uma sinagoga nazarena, onde os judeus nazarenos seguiam tanto a Jesus, Yeshua, quanto a um Shimon, também como consolador, como Mashiach. Entendam, Paracleto, Menachamá, é o Mashiach. E eles viam Jesus, Yeshua, o Jesus histórico, ou seja, o Yeshua, também, como também Shimon, eles viam eles dois como Mashiach. Então isso vai de contraponto à ideologia católica, evangélica, islâmica, entendeu? Então eles passaram a ser perseguidos por aqueles que foram criados por eles. Por isso que você vai ver a carta lá de 2 João, que fala, eles eram parte de nós, mas se afastaram porque nunca fizeram parte de nós. Estavam ali com outros objetivos. Aquela carta ali está falando disso aí. Né? E aí você vê que, beleza. Aí então surge o erro histórico da gente chamar em hebraico os cristãos evangélicos, os cristãos católicos, como Notzrim. Né? Gente, essa palavra é muito sagrada para você intitular esses perdidos, né? De Notzrim. Notzrim, minha gente, significa guardiões. Aqueles que preservam. Preservam o quê? O que significa Notzrim? Vai lá em Jeremias. Essa palavra surge de lá. Em Jeremias, pessoal, está lá a palavra Notzrim. Então quer dizer que está lá a palavra cristão? Hã? Está lá em Salmos. Naquele salmo que é todo um alfabeto do hebraico. Ashrei Notzrei, né? HaTorá. Felizes os guardiões da Torá. Notzrim é aquele que guarda os mistérios.
da Torá, aquele que conhece os mistérios. Eu vos pergunto, algum cristão conhece mistérios de Torá aí? Pelo contrário, eles rejeitam, eles abominam, eles têm nojo, falam que a lei foi abolida. Não é isso que eles dizem? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. E aí, esse é o problema, quando eu vou falar disso aqui, e as pessoas estão vindo agora aprendendo isso. Porque eles acham que a Igreja Católica foi fundada pelo próprio Jesus. Eu fico, meu Deus, da onde que eles tiraram isso? Ah, que o Evangelho, os protestantes, sabe? Eu fico olhando, eu fico tipo, gente, dá vontade até de mudar de assunto, sabe o que dá vontade? Dá vontade de parar isso tudo aqui e viver minha vida normal, porque eu fico tipo, gente, até quando vai viver essa mentira? Até quando? Eles não prestam atenção nas mensagens maravilhosas do grande rabino, Yeshua, o terceirizando numa pessoa imunda, nojenta, asquerosa, chamada Paulo de Tarso. Que é o cara, esse sim, historicamente, né, a literatura está aí para provar, ele é o cara que criou o cristianismo. Aí sim, agora você falou direito. Mas os nazarenos, não. A patrística católica está aí para provar. Tá aí, tem vários padres da igreja, Jerônimo, Epifânio Salamina, Eusébio de Cesareia, o cara que vai criar, vai instituir o que vai ser colocado no Novo Testamento. É um dos caras que vai instituir o que vai ser colocado no Novo Testamento. E eles falam, não, realmente, né, os nazarenos e tal, são os caras que têm o verdadeiro ensinamento de Jesus. A gente está aqui roubando deles. Sim, gente, ele fala praticamente isso no Demonstratio Evangelia, né? No seu livro Demonstratio Evangelia, demonstrando o Evangelho, né? Ele fala isso, gente. A gente está roubando deles. E estamos adulterando os textos deles. O próprio cara, que é um dos caras que fundou o Novo Testamento, do jeito que vocês conhecem hoje aí, o Novo Testamento, sabe aí, de Mateus a Apocalipse, de Mateus até, se não me falha a memória, a última carta de Paulo, ia ser inicialmente só isso, tá? Não ia entrar as epístolas católicas que eles chamam, né? Primeiro Tiago, porque é muito judaico, e primeiro Tiago, o Tiago lá, prestem atenção, Tiago desconhece qualquer coisa de sofrimento de Jesus. Tiago não tá nem aí com o negócio de Jesus morreu na cruz. Tiago desconhece isso. Jesus morreu na cruz mesmo? As cartas de verdade, eu tô falando das cartas de verdade dos apóstolos. Não tô falando de 1º e 2 Pedro, que são cartas falsas. Tô falando de cartas que academicamente foi provado. Isso aqui é original. Isso aqui, cara, veio direto deles. Eles desconhecem a crucificação de Jesus. Sabiam disso, cara? Judas lá também desconhece. Então, assim, Apocalipse dá referências disso. O cordeiro não imolado. Cara, e as pessoas não prestam atenção. E aí o Evangelho de Mateus, por exemplo, quando você vai ver os 4 evangelhos, você vai ver aquela leseira lá que fala da crucificação. Sabe quem criou a crucificação, pessoal? Paulo de Tarso. Ele não tinha tradição oral, né? Então colocou lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, o que ele criou na cabeça dele, foi o que ele desenvolveu ali. Isso aqui, então nosso Senhor fez o Novo Testamento. Ele aboliu a Torá, a Tanar, e fez o Novo Testamento. Tá lá no 1 Coríntios, vamos dar uma olhadinha lá. Esse é o cara que criou a teoria da crucificação. Originalmente, não havia história de crucificação em nenhum dos 4 evangelhos. Ou seja, não havia história de crucificação
no evangelho original. Sabiam disso? Pois é, minha gente, não havia. Mas foi desenvolvido, desenrolado com base na teologia de Paulo. Tá bom? Na teologia de Paulo. Até então não havia nada. Papias de Herápolis é claro em dizer que o primeiro evangelho era somente logias. Sabe o que é logia? Sentenças, frases. E só. Só. E aí? Como é que fica? Então entendam. Quando o texto fala nazarenos, o pessoal junta aí com os cristãos, não é isso, pessoal. Não é isso. Entendeu? Só explicando para vocês. Então vamos lá. Primeiro, se o autor ou autores da literatura rabínica plagiaram os escritos nazarenos, onde estão as evidências disso? Querem evidências? Então tá bom. Aqui estão alguns dos diversos textos da literatura rabínica que se usaram das palavras de Jesus, colocando na boca de outro rabino do século 2 ou 3. Prestem atenção. Os rabinos que estão aqui, vocês podem pesquisar na internet, tá? Enciclopédia Judaica, Jewish Enciclopédia, tá? Esses rabinos aqui, ó. Rabi Gamaliel, filho de Rabi Yehudá, esses caras são do século 3, século 2, todos depois de Jesus. Prestem bem atenção. Então vamos aqui comparar o texto original, tá? Com o texto supostamente plagiado ou de alguém que estava citando, né, Jesus. E aí, então, o autor ortodoxo, do judeu ortodoxo, achou bonitinho e colocou, adicionou dentro do Talmud. Tá bom? Vamos lá? Pois bem, Jesus diz assim, Tu vaihun la marachmane da leihun nehuvun rachme. Bem-aventurados os misericordiosos, pois a eles será dado misericórdia. Yeshua, o Nazareno, em Mateus 5:7. Pois bem, minha gente, olha o que há aqui também no Talmud babilônico, em Shabat 151b. Rabi Gamliel, Berabi Omer, Venatam, Lecha Rachamim, Verihamcha, Verhirbecha, Kol Hamerachem al Habriot, Merachamin alav min hashamayim, vechol sheino merachem al habriot en merachamin alav min hashamayim. Tradução. Eu vou falar logo a tradução, pessoal, para não ficar demorando tanto. Mas vocês estão vendo que eu tive a coragem, né, de colocar logo a tradução e o original para vocês fazerem a comparação, né? Mas eu vos adianto que a tradução foi eu que traduzi, não foi de Google, Sir Google nenhum, não. Foi do aramaico para o português ou do hebraico para o português, tá bom? Então, vou falando aqui em português e vocês, se quiserem, ler aí em aramaico ou hebraico, que vão estar aí no texto, tá bom? Então, vamos lá. Tradução. Rabi Gamaliel, filho do Rabi Judá, estava dizendo, né? E te dará compaixão e se apedará de ti e te multiplicará. Todo aquele que é misericordioso com as criaturas, será dado a ele misericórdia dos céus. E todo que não é misericordioso com as criaturas, não será dado misericórdia a ele dos céus. Então vamos fazer uma comparação. Olha o que diz Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois a eles será dado misericórdia, certo? E aqui nós vemos, todo aquele que é misericordioso com as criaturas, será dado a ele misericórdia dos céus. E todo que não é misericordioso com as criaturas, não será dado misericórdia a eles dos céus. Plágio? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, ainda está fraquinho, vamos lá. Jesus disse, bem-aventurados os que são perseguidos pela causa da justiça social, que deles é o reino dos céus.
Jesus em Mateus 5:10. No Talmud também disse Rabi Abarro, sempre esteja uma pessoa do lado dos perseguidos, e não do lado dos perseguidores, que não há para ti perseguido entre os pássaros mais do que os pombos, e os filhos de pomba, e eles são adequados, o que está escrito para o altar. E aí, alguma semelhança? Tá fraquinho? Continuando. Jesus dizendo: eu, portanto, digo-vos que todo aquele que olhar uma mulher como a desejando rapidamente, adulterou em seu coração. Interessantemente, o Talmud também diz: eis que o que disse Rabi Sheshet, porque conta o que está escrito, joias que são externas com joias que estão internas. É te dizer, todo aquele que olha o dedo mindinho de uma mulher é como se olhasse no lugar obsceno. E aí, pessoal, o que vocês acham? Continuando. Jesus disse: mas seja a tua palavra sim, sim e não, não. Algo além disso provém do mal. No Talmud diz: respondeu Rabi Yosef, filho de Rabi Judá, Barilai, dizendo: o que o Talmud está dizendo? Um justo rim, que é um peso líquido, né? E acaso não incluiu um rim, um efá? Mas é para te dizer que seja teu sim justo e o teu não justo. Disse Abaye, que aquele não diga uma coisa pela boca e outra pelo coração. Que aquele não diga uma coisa pela boca e outra pelo coração. E aí, gente, é ou não é parecido, pelo amor de Deus? Continuando. Tu, portanto, Jesus dizendo, tu, portanto, quando deres a tua justiça social, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua justiça social fique em segredo, e teu pai que vê em secreto te recompensará abertamente. Disse Rabi Elazar, lá no Talmud, grande é o que faz justiça social em segredo, mais do que Moisés, nosso mestre. Eita, minha gente. Professor, isso é por acaso, é porque eles estão lendo o mesmo livro, a Torá, a Tanar. Será? Sei não, hein? O negócio aqui tá tenso, tá muito parecido. Estão vendo, pessoal, que o original sempre ele é mais curto. Por exemplo, olha aqui, ó. Não sei se vocês estão prestando atenção. Olha como os originais, o texto original, ele sempre é mais curto. Olha aqui, ó. Do lado esquerdo de vocês, né? Vocês veem que o original sempre é mais curtinho. Isso é normal, pessoal. Isso na leitura a gente sempre observa que o que de fato é original sempre é o menor texto. Entendeu? Sempre é o menor texto. Continuando aqui, Jesus, né? Aqui abaixo. Se, pois, perdoardes aos homens as suas ofensas, perdoará também a vós, o vosso Pai que estás nos céus. O Talmud também diz. Rabi Iravá disse, todo aquele que perdoa os seus acertos de contas, serão perdoados todos os seus pecados. Como foi dito, ele carrega a ofensa e perdoa o pecado. De quem ele carrega a ofensa? De quem perdoar o pecado que cometeram contra ele. Que lindinho, né? É até estranho ver isso aqui no Talmud. Né? É estranho, mas enfim, né? Tá lá. Continuando. Jesus Nazareno, em Mateus 6,31, dizendo, mas se a erva do campo que hoje existe e amanhã cai no forno, Deus assim veste, quanto mais a vós, pequenos de fé. Pequenos de fé, preste atenção, pessoal. Portanto, não andeis ansiosos, nem digais o que havemos de comer ou o que havemos de beber. Como nos cobriremos? Né? E aqui o Talmud também diz, é recitado, o grande Rabi Eliezer dizendo, todo aquele que tem sustento em seu cesto e fica dizendo, o que comerei amanhã? Ele não é nada mais do que aqueles pequenos de fé. E aí, minha gente, o que vocês acham? Continuando, Jesus dizendo,
No julgamento, pois, que vocês julgarem, vos julgarão. Ou seja, à medida que vocês julgarem, também vocês serão julgados, né? O Talmud também disse. Como disse Rabi Avim. Gente, preste atenção. Esses rabinos aqui são todos do século II, tá? Rabi Eliezer, Rabi Avim, Rabi Meir, todos do século II depois de Cristo Jesus. Então Avim disse, né? Todo aquele que entrega seu próximo ao julgamento, ele mesmo será julgado primeiro. Ai, ai. Continuando, Jesus dizendo, na medida que vocês medirem, vos medirão, né? Ou vocês serão medidos. No Talmud diz, é recitado que Rabi Meir estava dizendo, na medida que alguém mede, medirão a ele. Ai, minha gente. Ai, ai, ai. Continuando, Jesus Nazareno dizendo, por que vocês olham a lasca do olho de teu irmão? Gente, isso aqui, meu Deus. Olha, preste atenção. Jesus dizendo, por que vocês olham a lasca no olho de teu irmão e não reparam na trave que está no teu? No Talmud também diz. E disse Rabi Yohanan, o que está escrito, e aconteceu nos dias do julgamento dos juízes. Uma geração que julga os seus juízes, dizendo, olha só, remova a lasca dentre teus olhos, dizendo-lhe, tira a trave do meio de teus olhos, dizendo-lhe, a tua prata se tornou escória, dizendo-lhe, o teu vinho está misturado com água. Talmud Bavli, Bhavavatra 15b. Gente, traduzir diretamente do texto, para não ficar dizendo assim, ah, mas essa tradução é tendenciosa. Não, gente, eu estou traduzindo direto do texto. O que está na tradução é o mesmo que está no texto. Tá bom? Tânia, por exemplo, aqui, ó, nesse texto aqui do Rabi Meir. Tânia, Rabi Meir, Omer, Bemidash Adam Moded, Modedim Lo. Tá literalmente a tradução aqui, ó. Tânia, em aramaico, significa recitação. Recitado, né? É o mesmo que Mishnah. Tânia, ou seja, é recitado. Rav, Meir, que Rabi Meir, Omer estava dizendo, né? Porque Omer está no presente, ou seja, aqui entre Meir e Omer há invisivelmente uma palavra, Hu Haya Omer, como há no Pirkei Avot. Estava dizendo, Bemidá, na medida, Sheadam, que alguém, ou um homem, ou uma pessoa, Moded, mede, veja, está no presente, tá? Modedim, medirão, lo, a ele. Vejam, traduzir literalmente, para poder ajudar vocês a ver como, de fato, se trata sim de um plágio. Ou, eles estão se usando de textos originalmente judaico-nazarenos, que eles se apropriaram, acharam bonitinho e colocaram no Talmud, na Mishnah ou no Diaba 4 lá deles. Entenderam? Sim ou não, pessoal? Estão aí, presente? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Perfeito. Então, continuando. Olha só. Então, Jesus diz aqui, né, abaixo. E disse aos seus discípulos, a seara é grande e pouco os trabalhadores. Jesus disse isso lá em Mateus 9,7. Presta bem atenção, pessoal. Até agora não se tem nenhum outro evangelho a não ser Mateus. Prestaram atenção? Até agora não se tem nenhum outro evangelho a não ser Mateus. Mateus. Estão prestando atenção? Pois bem. Então Jesus fala isso, né? E disse aos seus discípulos, a seara é grande e poucos trabalhadores. Interessantemente, lá no Pirkei Avot, né? Lá no Talmud, diz assim, Rabi Tarfon dizendo, o dia é curto, o trabalho é grande, os trabalhadores são preguiçosos e a recompensa é grande e o senhor da casa é exigente. É praticamente a mesma coisa, minha gente. Praticamente a mesma coisa. Tá falando a mesma coisa aqui. Continuando, Jesus. Yeshua Nazareno em Mateus 23:12. Aquele, pois, que se exaltar, será diminuído, e aquele que se diminuir, será exaltado.
Interessantemente, e no Talmud também diz, disse-lhe Rabi Jeremias para Rabi Zerá, como o que está escrito, pequeno e grande estão lá, ele e o servo estão livres de seu senhor. Ou seja, não sabemos que os pequenos e os grandes estão lá, mas do que aquele que se diminui a si mesmo pelas palavras da Torá, no mundo vindouro será feito grande. E todo aquele que se faz servo a si mesmo pelas palavras da Torá, será livre no mundo vindouro. Oh! E por fim, o último, pessoal, porque são vários, tá? Eu não vou ficar aqui o dia todinho falando, mas são vários. Mas estou aqui resumindo. Isso aqui já é o texto de Marcos, né? Oh, o Evangelho de Marcos. Pessoal, tem tanto plágio, mas eu só estou encurtando aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma noção. Lá em Marcos 12:7 diz, disse-lhes Jesus, né? A Shabat, portanto, foi dada ao ser humano, e não o ser humano para a Shabat. Ai, isso aqui é blasfêmia, porque é a Shabat, você tem que guardar a Shabat, não sei o quê. Não é isso que eles dizem hoje? Pois bem, minha gente, quando eles falarem isso para vocês, esfrega na cara deles isso aqui, lá do Talmud, babilônico, Yomá 85b, que diz, Rav Yonatan ben Yosef dizendo, que santo é para vós, é que a Shabat foi dada em vossas mãos, e não vocês foram dados na mão dela. Ou seja, é você que decide o que você vai fazer na Shabat. E não a Shabat que vai decidir o que você vai fazer com ela. Ou nela. Você que escolhe. Estão entendendo aqui o texto? Minha gente, isso aqui só são alguns, tá? Eu tô sendo bem bonzinho, são vários. Gente, se eu for pegar o texto todo, mano, a gente não vai dormir, tá? A gente vai passar anos só estudando isso aqui, tá? Vede que todos os rabinos mencionados, nenhum deles precedem Yeshua. Todos eles são do século II, ou século III depois de Cristo, depois da Era Comum, depois de Yeshua, né? Todo plágio deixa um rastro. E se de fato o autor ou autores da literatura rabínica plagiaram os escritos nazarenos, então eis aí as evidências contundentes. No entanto, também levantamos outra tese, de que o autor ou autores da literatura rabínica se usou ou usaram de escritos de rabinos nazarenos. E ou usou a citação direta do rabino nazareno, ou mudou sua autoria para um rabino de seu grupo. Entenderam? Sim ou não? Ou eles mudaram o nome do rabino, ou colocaram o rabino junto ali, entendeu? Citando ele, entendeu? Tipo, dane-se, o nome dele é comum, né, para os judeus, então eu vou deixar ali. Ninguém vai nem sacar. Estão entendendo? Como vimos anteriormente, vimos a menção de rabinos usando direta ou indiretamente palavras de Yeshua, Jesus. Esse é o caso de palavras do ancião Hillel, autor, fundador, né, da escola de Hillel, Beit Hillel, se usamos as palavras de Yeshua. Ou estaria, então vamos lá, esse é o caso de palavras do ancião Hillel, autor da escola de Hillel. Então, ou seja, ele está se usando das palavras de Jesus, ou Jesus está usando palavras de Hillel? E aí? Quem está usando de quem? Espera aí que eu vou explicar isso aí. Então vamos comparar esses textos aqui. Hillel diz, Hillel Omer, Hevi mitalmidav shel Aharon, Ohev Shalom, Verodef Shalom, Ohev et Habriot, o Mekorban la Torá. Sejam dos discípulos de Aharon, amando a paz e perseguindo a paz, amando as criaturas e as ofertando para a Torá. Jesus, interessantemente, também diz, bem-aventurados os perseguidores da paz, Rodfei Shalom, que de filhos de Deus serão chamados. Oh, parecido ou não? Parecido ou não, pessoal?
É bem Continuando. criativo. Similar. Hillel falando. Ele estava dizendo: perseguindo o nome, perderás o seu nome. E quem não acrescenta, diminuirá. E quem se recusa a estudar, deve morrer. E quem faz uso da coroa será substituído. Gente, eu peguei aqui agora literalmente do texto do Pirkei Avot, né? Vou até citar aqui em hebraico. Hu Hayal Mer, né? Hillel falando. Naged Shema, Aved Shema. Naged Shema, Aved Shemeh. Udlo Mosif Yasef. Udlo Yalef Katalá Hayav. Udeistamesh Betaná Betagá Halef. Tradução. Ele estava dizendo, né? Ruhayal Mer. Perseguindo o nome, perderás o seu nome. E quem não acrescenta, diminuirá. E quem se recusa a estudar, é isso que está dizendo o texto, né? A gente entende estudar a Torá, né? Só que o texto aqui está dizendo assim, Udilo e Aleph. Ou seja, e quem se recusa a estudar. É isso que está dizendo o texto. Ou seja, estudar qualquer coisa. Deve morrer. Katalá Hayav. E quem faz uso da coroa, ou seja, de um poder governamental, né? Quem está fazendo um uso errado do poder do governo, né? Será substituído, né? Betagá Halef. Preste bem atenção agora a Jesus dizendo. Então Jesus disse: aquele que deseja, pois, salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que perder a si mesmo, por minha causa, se encontrará. Qual, pois, é o proveito do ser humano se o mundo inteiro ele adquirir e a si mesmo perecer? Ou o que equivalente o homem terá se perder a si mesmo? Estão entendendo? É basicamente o que está dizendo aqui o texto do Pirkei Avot Hillel, né? Perseguindo o nome, perderás o seu nome, né? Porque, vejam bem, a pessoa que procura um mundo, né? Alcançar o mundo, conquistar o mundo, uma fama, né? Ele está perseguindo um nome, ou seja, um renome, uma fama, entendeu? Então ele acaba se perdendo de si mesmo, ele acaba se desocupando, ele esquece de si mesmo, né? Então ele adquire o mundo inteiro e perde a si mesmo, né? Ele para de o quê? Ele para de acrescentar coisas à vida dele, ele para de estudar, ele até mesmo pode entrar em corrupções para alcançar essa fama, porque ele se perde de si mesmo, não é verdade? Então vejam bem como são palavras, ensinamentos e praticamente sinônimos do ensinamento das frases aí deles, de Hillel e de Jesus, né? Continua o Pirkei Avot, lá Hillel falando. Hillel estava dizendo: se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu estou apenas para mim, o que eu sou? E se não agora, quando? Jesus também disse: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que não se junta comigo, se espalhando, será espalhado. E aí, pessoal, é ou não é parecido? Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que não se junta comigo, se espalhando, será espalhado. E aqui você vê basicamente a mesma coisa. Hillel falando: se eu não for por mim, quem será por mim? E se estou apenas para mim, o que eu sou? E se não agora, quando? É parecido ou não é, pessoal? Sim. Sim, bem parecido. Hillel diz, e assim Hillel estava dizendo: a minha humilhação é a minha elevação, e minha elevação é a minha humilhação. Olha o que Jesus disse: aquele, pois, que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Minha gente, estão vendo aí na cara de vocês, gente. Chocante isso aqui. Disse Hillel: o que te é odioso, não faças aos outros. Essa é toda a Torá, e o resto é mera interpretação disso. Vem estudar, né? Zil gemor, né? Vem completar, estudar, né? E Jesus também disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles,
porque esta é a Torá e os profetas. Ou seja, vem estudar o quê? Zil, Gemor, vem estudar o quê, gente? Vem estudar a Torá e os profetas. É isso que agora você entende. Por quê? Os caras estão tirando de textos judaico-nazarenos, os rabinos do Talmud. Segundo a literatura rabínica, Hillel é do século I a.C. E tal afirmativa poderia nos inferir: Yeshua estava se usando de ensinamentos de Hillel? Bom, primeiro é que fora da literatura rabínica não temos nenhuma menção de Hillel, nem sequer por Flávio Joséfo, que cita até Gamaliel, que a literatura rabínica afirma ser um dos seus descendentes, mas nunca o menciona diretamente. Sobre a dita Mishnah, a patrística nos dá a seguinte informação, que diz: de repetições, os escribas tinham 4. Uma estava circulando em nome do profeta Moisés, a segunda na do mestre dele chamado Akiba, ou Baraquiba, outra no nome Adam, ou Anam, Hanam, né? Também chamado de Judas, talvez o Yehuda Hanassi, e outra em nome dos filhos dos Asmoneus. Quaisquer que sejam os costumes que derivam dessas 4 tradições, sob a impressão de que são a sabedoria, são em sua maioria insensatas, são ostentadas e elogiadas e celebradas e aclamadas como um ensinamento a ser dado em primeiro lugar. Epifânio de Salamina, Panarion 15, contra os escribas 2, 1-2. Né? Outra citação. As tradições dos anciãos são chamadas de repetições. Prestem atenção, pessoal. O que ele está chamando aqui de repetições, ele nem translitera para Mishnah ou Mishnayot em latim ou em grego, né? O cara está falando em grego aqui, ó. Deuteroses de par autos esares esan mi amen eis onoma Moses. Olha só, ele nem translitera, ou seja, essa Mishnah não estava em aramaico e nem em hebraico. É isso, é essa a problemática. Continua aqui o texto. As tradições dos anciãos são chamadas de repetições pelos judeus, e existem 4 delas. Uma circula em nome de Moisés, a segunda no da pessoa chamada Rabi Akiva, a terceira na pessoa de Ada ou Judá, Yehudá Hanassi, né? E a quarta nos filhos de Hasmoneus, Epifânio de Salamina, Panarion 32, contra os secundianos 9:2, né? Comentário. Interessante notar que Epifânio, pai da igreja do século IV depois de Cristo, não translitera a palavra Mishnah ou Mishnayot para o latim ou para o grego aqui, né, no caso, né? Mas chama de deuteroses, repetições. E ele diz que as tradições dos anciãos são chamadas deuteroses, repetições. Isso indicaria um texto grego da tradição oral rabínica, ao invés do texto hebraico-aramaico que temos hoje, né? Isso indicaria um texto grego da tradição oral rabínica, ao invés do texto hebraico-aramaico que temos hoje? Sim ou não, pessoal? Ao que tudo indica, sim, né? Outro fato interessante é que ele menciona 4 Mishnayot, uma do profeta Moisés, outra de Akiva ou Baraquiva, outra de Judas ou Anam e outra dos Hasmoneus. Agora, pessoal, eu vos pergunto, onde estão essas Mishnayot hoje? Essas 4 Mishnayot hoje? Onde é que está? Alguém tem ideia? Lupe, Isaac, algum de vocês dois aí tem ideia? Deve estar oculto em algum lugar, eu acho. Ela deve estar o quê? No Evangelho dos Hebreus? Não, gente. Não, isso aqui é deles. Esse aqui é deles. Ah, entendi. Entendeu? Mas a questão é, como que eles não estão com esse texto? São 4 textos. Uma, está dizendo aqui, é do profeta Moisés. Que livro era esse do profeta Moisés? Que eles não têm mais. Né? Outra, de Akiva. Cadê esse texto de Akiva aí que eles falam? Né?
outra de Adá ou Anã, né, Hanan, também chamado de Judas, que a gente levanta a hipótese, né? Esse aqui é o Yehudá Hanassi, né? E outra em nome dos filhos de Asmoneus, ou seja, 4. Ao que tudo indica, nós só temos um aqui, né? Do Anã, né? Adão, chamado Judas, né? É o que pode ser, né? A gente não tem ideia. São 4, gente. Cadê esses textos hoje? Os caras estão descrevendo isso aqui no 4º século, né? Ou seja, no 4º século tinha uma outra tradição. Tinham 4 tradições. Cadê essas tradições hoje? Hã? Você tem aí o Talmud completinho aí, vários e vários livros aí do Talmud. Cadê? Só tem a Mishnah do Yehudá Hanassi, né? Que aqui a gente está levando a questão, talvez seja do Judas, né? Chamado Anã, Adam, né? Enfim. Cadê o do Akiva? Cadê o de Moisés? Cadê dos filhos de Asmoneus? Hã? É uma pergunta que eu vos faço. Porque tem a citação. E não é somente de uma, são uma, 2, são 3 citações. Né? Tem várias citações na patrística católica. Eles tinham os textos, tá? Eles tinham os textos em mãos. Cadê esses textos hoje? Hã? Problema, né? Problema. Então aqui diz, né? Eu digo, pois, ao que parece, tudo o que temos é a Mishnah de Yehudá Hanassi. Agora, a primeira citação do ancião Hillel, fora da literatura rabínica, é da patrística católica, como vemos. Então lá diz, né? Jerônimo diz, eles, é aqui, ó, os judeus rabínicos perseveram em suas blasfêmias, e 3 vezes ao dia, em todas as suas sinagogas, amaldiçoam o nome dos cristãos, prestem atenção, sob o nome dos nazarenos, sob debaixo, né, do nome dos nazarenos. Os nazarenos, os quais aceitam a Cristo de tal forma que não deixam de zelar a antiga lei, a Torá, né, explicam as 2 casas como as 2 famílias de Samai e Hillel, das quais originaram os escribas e os fariseus. Ou seja, de Shammai veio os escribas, Soferim, e de Hillel os Perushim, né? Os intérpretes da Torá. Perushim tanto significa separado, santificado, quanto também aqueles que têm a interpretação oral da Torá, ok? Aquibas, que assumiu a escola de ambos, né? É chamado o mestre de Áquila. Gente, não dizem que o pupilo de Akiva é Shimon Bar Yochai? Como que esse pai da igreja do século IV desconhece a existência de Rabi Shimon Bar Yochai como pupilo de Akiva? Olha o que ele está dizendo aqui. Akiva, que assumiu sua escola, é chamado mestre de Áquila. E o Rabi Shimon Bar Yochai, cadê? Né? O Áquila, pessoal, é o Onkelos aqui, tá? O prosélito. E depois dele veio Meir, que foi sucedido por João, o filho de Zaqueu, né? Yohanan ben Zakkai. E depois dele, Eliezer, e depois Telefom, que é o Tarefom, e em seguida José, o Galileu, e Josué, né? O Josué que a gente supõe, né, ser o filho de Hanânia, até a captura de Jerusalém, né? Seja lá em 70 ou depois da derrota de Bar Kokhba lá em 135, tá? Samai, então, e Hillel nasceram não muito antes do Senhor, Jesus, no caso, né? Eles se originaram na Judéia. O nome do primeiro significa espalhador, de Samai, né? E do segundo, profanador, porque eles espalharam e profanaram os preceitos da lei por suas tradições e deuteroses. Estão vendo aqui? O Jerônimo também não translitera o texto hebraico, o aramaico, da palavra Mishnah para o latim. Ele coloca nitidamente em grego, deuteroses. Prova de que essa Mishnah, minha gente, essa Mishnah, essa tradição dos anciãos estava em grego. Assim como a gente hoje encontra a tradição de Filho de Alexandria somente em grego, assim como a gente encontra o livro de Flávio Josefo somente em grego, né? Então, quem dominava o grego estava indo de contraponto
do latim, o romano, porque somente os judeus eram conhecedores natos de grego koiné. Ok? Claro que os outros também tinham, mas os judeus tinham preferência de sempre citar os textos, ou fazer os seus livros, em grego koiné, indo de contraponto à autoridade romana, latina. Entenderam? E aqui está o texto, está dizendo aqui. As tradições chamadas de deuteroses. Continua ele dizendo. E estas são as duas casas que não aceitaram Salvador, que se tornou para eles destruição e vergonha. Quanto ao resto, os nazarenos explicam esta passagem lá de Isaías, né, da seguinte maneira. Quando os escribas e os fariseus dizem para vocês ouvi-los, homens que fazem tudo por amor ao ventre e sibilam durante seus encantamentos no caminho dos mágicos para enganar vocês, devem respondê-los assim. Não é estranho que vocês sigam suas tradições, já que cada tribo consulta seus próprios ídolos. Não devemos, portanto, consultar seus mortos pelos vivos. Gente, preste bem atenção nessa frase aqui que está dizendo. Não devemos, portanto, consultar seus mortos pelos vivos. Pelo contrário, Deus nos deu a lei e o testemunho das Escrituras. Se vocês não estiverem dispostos a segui-los, não terão luz, e as trevas sempre vos oprimirão. Ele cobrirá sua terra e sua doutrina, para que, quando aqueles que forem enganados, né, por eles, quando eles verem que foram enganados por vocês em erro e sentirem um desejo pela verdade, virão irados contra vós. E que aqueles que acreditam ser como seus próprios deuses e reis amaldiçoarão vocês, e vocês olharão em vão para o céu e para a terra, pois estão sempre nas trevas e não poderão fugir das vossas próprias emboscadas. Olha, gente, comentário de Jerônimo em Isaías, capítulo 8, do verso 14 a 16. Então, o próprio padre Jerônimo está trazendo para a gente aqui um midrash dos nazarenos, né? Vejam bem, aqui, ó. Quando os escribas e fariseus, isso aqui é o midrash, tá? Dos nazarenos, sobre Isaías 8:14, né? Olha que incrível. Aí eu vos pergunto, cadê esse texto, minha gente? Né? A Igreja Católica deu fim, minha gente. Comentário. Vemos que na época de Jerônimo, os judeus rabínicos já estavam usando alguma leitura da Amidá referente ao Birkat Haminim, bênção contra os nazarenos. A linha de sucessão que Jerônimo tão bem descreve demonstra que ela passou por mudanças de acordo com o tempo, ou seja, com o tempo, né, foram mudando a linha de sucessão. Notem como o padre Jerônimo ainda descreve a sucessão das duas casas, Shammai e Hillel, sendo unificadas por Akiva, como vemos a ordem dos líderes sucessores. Primeiro, Akiva, né? Segundo, Áquila. Sabe o que é interessante aqui, pessoal? Não tem aqui Gamaliel, Shimon ben Gamaliel, né? Shimon Bar Yochai. Interessante, né? Então aqui, olha a linha de sucessão. Primeiro, Akiva. Segundo, Áquila, o Onkelos. Terceiro, Meir. Quarto, João, filho de Zaqueu, Yohanan ben Zakkai. Quinto, Eliezer. Sexto, Tarfom. Sétimo, José o Galileu. Oitavo, Josué, né? Que a gente está supondo ser Yehoshua ben Hanania. Pois bem, é interessante notar que Jerônimo desconhece por completo Rabi Shimon Bar Yochai, que, segundo a literatura rabínica moderna, foi pupilo de Akiva. Se assim foi, por que Jerônimo não o menciona? Também outra coisa interessante é observar que, nessa linha de sucessão, Rabi Gamaliel e seu filho estão fora, né? É interessante notar que Shammai, né, é entendido como espalhador e Hillel é tido por profanador. A não menção de alguma origem nazarena quanto a esses títulos nos faz observar que é Jerônimo quem os titula dessa forma, não os nazarenos, né? Pois Shammai significa nomeado, e Hillel significa louvado.
Novamente, vemos a menção da palavra deuteroses ao invés do hebraico Mishnah, nos dando uma forte evidência de que, de fato, a Mishnah, ou Mishnayot, naqueles dias estavam em grego, ao invés do hebraico-aramaico nas edições atuais. Uma outra coisa que Jerônimo não percebeu foi que este mesmo Akiva, que unificou as duas casas, foi o mesmo que entregou os judeus para que eles idolatrassem o novo César em Jamna, em Abne, né? E que aquele João, filho de Zacai, é o mesmo João Batista dos evangelhos, sendo agora revisado e recolocado para o século II depois de Cristo. Depois disso, Jerônimo descreve um midrash dos judeus nazarenos que acusa os judeus rabínicos de estarem fazendo algum tipo de feitiçaria. Viram lá, pessoal? Lembra lá quando ele fala isso aqui, ó? Olha só o que ele diz. Olha o que os nazarenos estavam dizendo. Não devemos, portanto, consultar seus mortos pelos vivos, certo? Buscando contato com os mortos, ao dizer, já que cada tribo consulta seus próprios ídolos, não devemos, portanto, consultar seus mortos pelos vivos. Interessantemente, o próprio Talmud reforça tal denúncia ao dizer, Onkelos Barclonicos, filho da irmã de Titus, queria se converter. Ele levantou Titus diante dele, através da necromancia. Disse a ele, quem é importante naquele mundo? Titus disse a ele, o povo judeu. Onkelos disse, se eu então me apegar a eles. Tito disse a ele, seus mandamentos são numerosos e você não será capaz de cumpri-los. Saia e lute contra eles naquele mundo e você se tornará o chefe. Como está escrito, seus adversários se tornarão chefe. Qualquer um que aflige Israel se tornará o chefe. Onkelos disse-lhe, qual é o castigo daquele homem? Tito disse-lhe, o que ele decretou contra si mesmo, como ele sofre é o seguinte, todos os dias suas cinzas são recolhidas e eles o julgam, e eles o queimam, e eles o espalham sobre os 7 mares. Onkelos então foi e levantou Balaão diante dele, por meio da necromancia, né? Ou seja, pessoal, onde é que ele estava aqui? Aqui o texto está dizendo que ele estava no cemitério, tá? Ele pegava o osso e fazia lá o ritual, né? Fazia ali o seu oráculo, né? Ele disse a ele, quem é mais importante, dizendo para Balaão, né? Quem é mais importante naquele mundo? Balaão disse a ele, o povo judeu. Onkelos perguntou-lhe, devo então me apegar a eles aqui nesse mundo? Balaão disse a ele, você não deve buscar a paz deles, ou seu bem-estar todos os dias. Onkelos disse-lhe, qual é o castigo daquele homem? Balaão disse-lhe, ele é cozido em sêmen fervente. Onkelos então foi e levantou Jesus, o Nazareno, da sepultura por necromancia. Prestem atenção. Onkelos disse-lhe, quem é mais importante nesse mundo? Jesus, Yeshua, disse-lhe, o povo judeu. Onkelos perguntou-lhe, devo então me apegar a eles neste mundo? Jesus disse-lhe, procurarás o seu bem-estar, não procurarás o seu mal, porque quem os toca é considerado como se estivesse a tocar na menina dos seus olhos. Talmud Bavli, Gittin, 56 a 57a. Comentário. Parece que Onkelos, o Áquila de Sinope, mesmo depois de sua conversão ao judaísmo rabínico, continuou a prática da necromancia, já que ele mesmo saiu do judaísmo nazareno pela não admissão dos discípulos de tal prática. Isso nós observamos através de outra citação, agora da patrística, de como se deu a conversão de Áquila ao judaísmo rabínico. A citação é um pouco confusa, como veremos a seguir, mas é a partir dela que a passagem acima de Gittin 56b e 57a vai ser elaborada, prestem atenção, como veremos claramente no decorrer do texto como se segue. Então aqui é a citação, né? E ele, César Adriano, tomou Áquila, mencionado acima, que era um intérprete grego, uma vez que Adriano também era grego.
Agora, Áquila era parente do imperador por casamento e era de Sinope no Ponto. E ele o estabeleceu lá em Jerusalém como superintendente da obra de construção da cidade. E deu à cidade que estava sendo construída seu próprio nome e a denominação do título real. Pois, como ele foi chamado de Aelius Hadrian, também chamou a cidade de Aelia, né? Aelia Capitolina. Epifânio de Salamina, Treatise on Raids and Missouri's de Syriac Version, né? A versão siríaca, tradução de James Elmedin, né? Mas isso aqui eu traduzi direto do siríaco, tá, pessoal? Para vocês. Comentário. Ora, em Gitin 56b, no Talmud, Áquila é parente de Tito Vespasiano. Já aqui no texto de Epifânio, de onde o autor ou autores do Talmud estão extraindo informação, Áquila parece ser parente do imperador Adriano, apesar do texto não citar isso diretamente, mas de dar a entender, né? No texto de Epifânio, Áquila foi superintendente da obra de construção da cidade que foi chamada Aelia Capitolina, em homenagem ao imperador Adriano, ou seja, né, ele que foi também um dos responsáveis a destruir o templo, a destruir tudo que era de Jerusalém, né, e tudo mais. O texto de Epifânio continua. Então Áquila, enquanto estava em Jerusalém, prestem atenção, também viu os discípulos dos apóstolos florescendo na fé e operando grandes sinais, curas e outros milagres, pois eles eram os que haviam voltado da cidade de Pela para Jerusalém e estavam vivendo lá e ensinando. Pois quando a cidade estava para ser tomada e destruída pelos romanos, foi revelado de antemão a todos os discípulos por um anjo de Deus que eles deveriam se retirar da cidade, pois ela seria completamente destruída. Eles foram como emigrantes para Pela, a cidade acima mencionada, na Transjordânia, e essa cidade é dita ser na Decápolis. Mas depois da destruição de Jerusalém, quando eles voltaram para Jerusalém, como eu disse, eles fizeram grandes sinais, como eu já disse, Epifânio de Salamina, Treatise on Raids and Missouri's the Syriac, tá aí a citação, né? É essa passagem da citação que é interessante, pois aqui vemos que Epifânio está tirando essa informação de outro livro, né? Se vocês prestarem atenção, o contexto aqui é como se houvesse uma quebra textual e o vício literário muda, tá? Pois aqui claramente está dizendo que Áquila se converteu ao judaísmo nazareno e não ao cristianismo, como ele está querendo colocar aqui, né? Como assim? Como Epifânio mesmo vai afirmar mais adiante no texto. Ora, somente os judeus nazarenos é que se refugiaram em Pela, como bem menciona toda a patrística católica, inclusive o próprio Epifânio, que diz lá aqui na citação 5 aqui, ó, lá embaixo. Este Ebion era contemporâneo com os judeus, e desde que ele estava com eles, ele era derivado deles. Em primeiro lugar, ele disse que Cristo foi concebido por relação sexual e era a semente de um homem, José. Sua origem dos ebionitas veio depois da queda de Jerusalém, pois uma vez que praticamente todos os que haviam chegado à fé em Cristo haviam se estabelecido em Pérea, em Pela, uma cidade na Decápolis, que o Evangelho menciona, a qual fica perto de Bataneia e Bassanites, como haviam se mudado para lá e moravam lá. Isso proporcionou uma oportunidade para Ebion. Lá ele começou seu ensinamento maligno. O mesmo lugar, se deseja saber, de onde vieram os nazarenos, de que falei, pois Ebion estava conectada com eles, e eles com ele. Cada seita, nazarenos e ebionitas, compartilhava a sua própria maldade, um com o outro. Eles também aceitam o evangelho de acordo com Mateus, como serentianos e merintianos. Eles também usam somente ele, o evangelho de Mateus. Eles o chamam de segundo os hebreus. E é verdade que apenas Mateus expôs e pregou o evangelho na língua e no alfabeto hebraico no Novo Testamento. Ele mesmo também menciona isso. Ou seja, ele mesmo se desmente aqui, pessoal. Porque se o Áquila, né,
Se o Áquila, de fato, ele viu os apóstolos, né? Lá, aqui como está dizendo, né? Então Áquila, enquanto estava em Jerusalém, viu os discípulos dos discípulos, né? Que tinham voltado de Pela. Quem são esses discípulos dos discípulos? Os nazarenos, né? Continuando. Só essa passagem desconstrói a informação que vem a seguir e que precisaremos recontextualizar, tirando a tendenciosidade de Epifânio. Então aqui diz: então Áquila, depois de ter sido fortemente movida em sua mente, acreditou no cristianismo. Não foi o cristianismo, tá, pessoal? Porque foi o judaísmo nazareno, no caso, né? E depois de um tempo, quando ele pediu, recebeu o selo do Messias, né? Ou seja, ele foi batizado, foi circuncidado e tudo mais, né? Ele havia sido completamente treinado em vã astronomia, de modo que também depois de se tornar um cristão, um nazareno no caso, né? Ele nunca se afastou dessa falha dele, mas todos os dias ele fazia cálculos no horóscopo de seu nascimento. Ele foi repreendido pelos professores, e eles o repreendiam por isso todos os dias, mas nada conseguiram. Mas em vez de ser repreendido, ele se tornou ousado na disputa e tentou estabelecer coisas que não existem, histórias sobre o destino. Portanto, como alguém que se mostrou inútil e não pôde ser salvo, ele foi expulso da igreja. Mas como alguém que se tornou amargurado em sua mente sobre como havia sofrido desonra, ele se encheu de ciúme vão e, tendo amaldiçoado o cristianismo e renunciado à sua vida, tornou-se prosélito e foi circuncidado como judeu. E, sendo dolorosamente ambicioso, dedicou-se a aprender a língua dos hebreus e seus escritos, depois de ter sido totalmente treinado para isso. Ele fez sua tradução da Bíblia hebraica. Ele foi movido não pelo motivo certo, mas pelo desejo de distorcer algumas palavras que ocorrem na tradução dos 72, a Septuaginta, né? Para que ele pudesse proclamar as coisas atestadas sobre o Messias nas divinas escrituras para serem cumpridas de outra forma, por causa da vergonha que ele sentiu para oferecer uma desculpa sem sentido para si mesmo. Aí a citação. Comentário. Ora, vimos anteriormente que Áquila seguiu os discípulos dos apóstolos, ou seja, os judeus nazarenos, que retornaram de seu refúgio em Pela. Mas aqui, Epifânio diz que Áquila acreditou no cristianismo e que também recebeu o selo do Messias, que é entendido como um batismo. Como que Áquila viu os discípulos dos apóstolos florescendo na fé e operando grandes sinais, curas e outros milagres, mas preferiu seguir os seus inimigos, os cristãos? Hã? Me expliquem aí. Porque, lembro-vos que o cristianismo nasce em Antioquia com Paulo de Tarso. Está lá, pessoal, Atos 11:26. Em oposição à autoridade de Tiago Justo, que está sobre Jerusalém. A igreja é em Jerusalém, não em Antioquia. Algo aqui que também é interessante é notar que Epifânio diz que Áquila dedicou-se a aprender a língua dos hebreus e seus escritos. Ora, nesse tempo de Áquila, né? Se é que ele passou a existir no século II, né? Nesse tempo, então, os judeus rabínicos já não incentivavam o ensino do hebraico, somente os judeus nazarenos. Por muito tempo, os judeus rabínicos usavam somente a língua nativa das nações que residiam, utilizando o hebraico em raras exceções, somente para orações. Entenderam? O interesse pelo hebraico veio surgir com Maimônides, já no século XII, ao verem que os caraítas, grupo oriundo daqueles nazarenos, ainda tinham toda a Tanar, a Bíblia hebraica, em hebraico, enquanto eles possuíam somente versões aramaicas dela, e somente poucas passagens mencionadas na literatura rabínica. Logo em seguida, diz que Áquila se converteu ao judaísmo, foi circuncidado e, além disso, desenvolveu sua própria tradução da Bíblia hebraica para o grego. Espera aí, pessoal. A gente tem hoje a versão de Onkelos, né? Que é em aramaico, certo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Sim, Então, foi a primeira. Isso. Então vos pergunto, que tradução grega é essa aqui?
Olha só, diz que ele traduziu para o grego e não para o aramaico, como está hoje, não é verdade? Está aqui dizendo o texto. E, de fato, quando você vai procurar na patrística, eles conhecem o texto grego de Áquila, de Sinope, né, do Onkelos, e não a versão aramaica. Não existe versão aramaica. Então, como é que tem essa versão aramaica hoje? Hã? Porque isso foi depois, minha gente. Isso foi depois. O texto, então, era só em grego. Agora vocês estão vendo que até mesmo a própria tradição dos anciãos, que eram 4, né? Agora dá de entender muita coisa. Era em grego. Agora o negócio agora dá de entender. Mas, professor, por que hoje não tem grego? Não está em grego, está em aramaico, aramaico hebraico. Não sei, pergunta para os caras aí. Se é que esse texto que a gente tem hoje é dele 100%, né? Porque eu estou mostrando para vocês que eles estão pegando dos nazarenos. Entenderam? Eles estão pegando os textos dos nazarenos. O que muitos não prestam atenção, devido à sua falta de conhecimento dos fatos, é que, na realidade, Áquila não se tornou judeu rabínico, mas judeu nazareno, como veremos mais adiante. De onde o Talmud e Epifânio estão extraindo a informação de que Áquila era um necromante? Dos livros judaico-nazarenos. Tal literatura hoje se chama literatura clementina. Esse livro judaico-nazareno que utilizarei aqui, chamado de Recognitions of Clement, né? Reconhecimento de Clemente, que, para chegar até nós, nos dias de hoje, teve que ser interpolado pelos pais da igreja, mas foi o mesmo utilizado pelo autor e autores do Talmud, bem como pela patrística. Agora vejamos o que diz o reconhecimento de Clemente, ou seja, o Talmud, para fazer o Talmud, né, os talmúdicos, para fazer o Talmud, usaram a literatura clementina, os textos nazarenos, né, para desenvolver o seu Talmud. Assim também, a patrística católica, ela se usou desse texto para criar, inclusive, né, desenvolver uma parcela daquele livro lá de Atos, pessoal, dos apóstolos, lá no Novo Testamento. Sabiam disso? Pois é. Então aí diz, né, citação do reconhecimento de Clemente, que diz assim, ó, eu, Clemente e Nicodemos, e depois Nicetas e Áquila, que anteriormente era discípulo de Simão, prestem atenção, mas finalmente por meio de Zaqueu foram, Zaqueu, pessoal, aqui tá, é Zacai, tá? Tá? Zacai. Lembra alguém? Yohanan ben Zacai? Ai, minha gente, foram instruídos para serem confirmados na fé de Deus por meio de nosso Senhor Jesus, o Messias. Reconhecimento de Clemente, livro 2, verso 1. Comentário. Vamos descobrir que esse Simão, na literatura clementina, é, na verdade, Paulo de Tarso. Que, professor? Quando está aqui Simão, é porque os padres tiraram, tá, o nome aqui, original, que era Saulo, né? É, na verdade, Paulo de Tarso. Como a própria Enciclopédia Católica também afirma. Vamos lá para a citação? Aqui, ó, 6. Adolf Hengefeld, ele diz, maybe considered the last survivor, né? Ele acredita, né? Ele foi induzido, né? Depois de muitos anos, a admitir que o Simão Mago era um personagem real, né? Beleza. Mas ele persiste que na literatura clementina, essa palavra, esse sujeito, Simão Mago lá, da literatura clementina, é, na verdade, o Santo Paulo, fonte Enciclopédia Católica, disponível aqui, ok? O que, professor? Não sabia disso? Pois é. Então, na literatura clementina, quando vocês verem Simão Mago, já vão direto, é Paulo, tá bom? Tem várias citações aqui, ó. New Advent, é um site católico, tá? Então, estamos lidando aqui com uma interpolação posterior, que ao invés do original Paulo de Tarso, um copista posterior o muda para Simão, o Mago. De fato, há um discípulo, olha agora, pessoal, de fato, há um discípulo de Paulo de Tarso, chamado Áquila de Sinope.
da província do Ponto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 2. Vão lá, pessoal. Interessante notar que também Onkelos é da mesma região. Onkelos, pessoal, é de Sinope, da província do Ponto. E é o Áquila o nome dele original, né? Estranho, não? O texto nazareno continua em outra passagem dizendo, olha o que diz lá. Da onde que vem essa passagem aqui de necromancia, né? Mas a Nicetas e a mim, a Áquila, quando perguntamos a ele, Paulo, né, que aqui é Simão, se era possível para ele nos explicar como essas coisas podem ser efetuadas por meio da feitiçaria e qual é a natureza dessas coisas, Simão, que é Paulo, né, afirmou que seria capaz de falar como se fosse para seus amigos queridos. E ele começou a falar assim: eu fiz a alma de uma criança inocente que foi violentamente morta e convocada por conjurações secretas para me seguir, para que ela só faça tudo o que eu mando. E quando eu disse a ele, é possível para uma alma fazer tais coisas? Ele me respondeu a resposta, né? Ele me devolveu a resposta. Eu quero que você tenha certeza disso, que depois de Deus, a alma de todo ser humano é capaz de fazer visitas, uma vez que tenha despido da grande escuridão do corpo e possui presciência. Por essa razão, mesmo para a necromancia, a adivinhação dos mortos, as pessoas a chamam e a levantam. Lembram lá do textinho do Talmud? Né? Lembram lá do textinho? Que diz aqui, ó, que ele levantou Titus diante dele. Aqui, de novo, cadê aqui o Balaão? Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Onkelos, então, foi e levantou Balaão diante dele, por meio da necromancia. Então, aqui, ó, o mesmo texto. Para a necromancia, a diversão dos mortos, as pessoas a chamam e a levantam. Ou seja, levanta dos mortos, né? Uau! Comentário. Acabamos de descobrir a fonte original, tanto do Talmud, quanto de Epifânio. Porque quando você vai pegar esse textinho aqui, pessoal, reconhecimento de Clemente, sabe a datação dele? Alguém sabe a datação do reconhecimento de Clemente, pessoal? Alguém quer chutar aí? Vamos lá. A datação do manuscrito mais antigo da literatura clementina. Alguém sabe? Século V? Século IV? Opa! Acertou. Século 4 e 5. Século 4 e 5. E agora, sabe o texto mais antigo do Talmud, a datação dele, pessoal? Fragmentos da Mishnah, Guemará, sabe? Chutem o texto mais antigo da Mishnah, Guemará, etc. Os fragmentos. Chutem. Já falei isso em aula. Século 11, pessoal. Século 10, 11. Ou seja, temos um texto do século 4, 5 e outro do século 10, 11. Né? Então, quem está tirando de quem? Outra coisa. O Talmud completo que temos hoje, pasmem, é do século 14. O Talmud é mais recente que o próprio livro do Zohar, sabiam? Que, professor? O Talmud é mais recente até mesmo que o livro do Zohar. Que eles falam que o Zohar é falso e tal. Pois bem, o Zohar é do século 12. Tem fragmento do século 11. E aí, como é que fica? Do Zohar. Como é que fica agora? Eita, professor. Caraca, não sabia. Tá sabendo. Então aqui, ó. Não é novidade que a patrística católica estava se usando da literatura judaica nazarena para desenvolver sua igreja gentílica. Evidências disso é quando Eusébio de Cesareia vai citar um judeu nazareno do século II, chamado Egésipo, onde ele vai afirmar que o utiliza diversas vezes, direta ou indiretamente. Vamos lá, citação. Olha o que Eusébio de Cesareia está dizendo. Olha o que Eusébio de Cesareia está dizendo, pessoal. Egésipo, de quem já utilizamos diferentes passagens.
Exame de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, verso 32. Além da patrística, a literatura rabínica também extrai suas informações dos mesmos judeus nazarenos. Vamos tomar como exemplo uma passagem do Talmud que diz: acompanhado pelo Rabi Elazar ben José, perto do fim de sua vida, Shimon foi enviado a Roma para pedir ao imperador a abolição de certas leis antijudaicas. O sucesso de Shimon nessa missão, como muitas de suas realizações, foi dito ter sido devido ao milagre. A caminho de Roma, ele foi recebido pelo demônio Bentemalião. Algumas versões dizem Asmodeus, né? Que apesar de não ser um espírito tão maligno, ofereceu sua ajuda. Os dois concordaram e o demônio então possuiu a filha do imperador, permitindo que Shimon a exorcizasse quando chegasse à corte romana. O imperador levou Shimon para dentro de sua casa do tesouro, deixando que ele escolhesse sua própria recompensa. Shimon encontrou ali o decreto ofensivo contra os judeus, que ele recebeu como recompensa e depois rasgou em pedaços. Talmud babilônico, Meliá 17b. Comentário. Ora, essa lenda não é de origem judaica e foi debatida por muitos acadêmicos modernos. Israel Levi, por exemplo, nota que essa lenda é uma variante da lenda encontrada em Acta Apostolorum Apócrifa, onde o apóstolo Bartolomeu exorciza um demônio que havia tomado posse da filha de Polímios, o rei da Índia. A opinião de Israel Levi foi confirmada por José Halevi, outro, gente, só judeu da Universidade Hebraica de Jerusalém, tá? Judeu da Universidade Hebraica de Jerusalém, acadêmico da Universidade Hebraica de Jerusalém, estão mostrando que o Talmud é uma fraude. Foi confirmada por José Halevi. Baquer também nota outra lenda cristã que corresponde mais de perto à narrativa talmúdica, a saber, aquela narrada por Simão Metafrastes, em Acta Sanctorum, segundo a qual Abécios exorcizou um demônio de Lucila, a filha de Marco Aurélio. A datação de Acta Apostolorum Apócrifa e de Acta Sanctorum precede séculos de qualquer manuscrito do Talmud, pessoal, porque são do século 7 e 8. Ou seja, a literatura rabínica plagiou tanto os textos judaico-nazarenos quanto os textos cristãos católicos. Isso porque eles tinham acesso a essas literaturas. Todos os textos achados no Talmud não chegam nem perto do século 7, pessoal. Século 7, onde se presume ter concluído toda a Guemará, a conclusão dos rabinos, né? Há somente um único texto, um único manuscrito do Talmud, Yerushalmi, datado do século 5 a 6. O único que possui uma data tão próxima. Porém, há um enorme problema aqui. Esse manuscrito é um palimpsesto. Alguém sabe o que é palimpsesto, pessoal? Sim ou não? Não, essa eu não sei. Palimpsesto, pessoal. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. O que é, professor, um palimpsesto? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Estão vendo aqui essa imagem aqui? Uma imagem, né? Isso aqui é uma folha de um papel. Sim. Vamos supor que eu não tenho papel. Mas é porque antigamente manuscrito, para quem não sabe, era caro, tá? Era caro. O que eles faziam? Pegavam uma pedra, tipo aquelas pedras de lixar pé, não tem? Que eles fazem lixando, as mulheres lixam o pé delas. Aquelas pedras cheias de poro, assim. Eles pegavam o pergaminho, que era feito com pele de animal, e raspavam. Raspavam para reutilizá-los. Eles raspavam e lavavam, deixavam no sol, depois pegavam, depois de seco, né? Depois de alguns dias, pegavam o pergaminho, a folha de pergaminho seca, e reutilizavam, passando por cima daquele texto abaixo, outro texto. E pasmem, esses textos, pessoal, tem algum som aí aberto aí, tem alguém falando aí, pessoal?
Esses textos que estão por baixo do texto do Talmud, encontrados, são do Novo Testamento. São de santos católicos, são da Septuaginta, são do Evangelho de Mateus, são das cartas de Paulo. Ou seja, eles tinham acesso a essa informação, as informações, e estava tudo em aramaico, tá? Estava tudo em aramaico. Tem aqui os textos aqui, ó. Vocês vão ver na íntegra aí, os links, vocês vão acessar lá, clicar lá e vocês vão ver na própria biblioteca do Museu Britânico, tá? Tá lá. E aí eles reutilizavam as frases, eles achavam bonitinho e reutilizavam as frases. Eu achei bonito essa frase aqui de Jesus, hein? Eu vou colocar aqui no Talmud. Então, mas o Rabi Abarro falou, Rabi Eliezer falou, foi daí que eles inventaram isso. Por isso que vocês viram aqui tantas citações. O Talmud é uma contra-patrística e também uma resposta contra os nazarenos, se utilizando dos textos e ensinamentos judaico-nazarenos. Tá bom? Palimpsesto, então, pessoal, resumindo para vocês, é isso. É quando você reutiliza um texto, um pergaminho já utilizado, você apaga, né? Como eu falei, e reutiliza isso. Só que aí, quando você coloca a folha do pergaminho para o sol, assim, você vê, ou quando você coloca a luz, alguns tipos de luzes, né, como ultravioleta, você vê o texto por baixo. Entendeu? Você vê o texto por baixo do texto que está em cima. Foi assim que eles encontraram o texto do evangelho mais antigo dos 4 evangelhos, né? Oriundos lá do dia Tessaron, chamado Evangelho da Mefarreche, que é do século 3 a 4. Século 3 a 4. Que foi também um palimpsesto. Eles viram um texto por trás de um texto de santos pais católicos, né? E tava lá o texto do Evangelho. Antiquíssimo. Ok? Entenderam o que é palimpsesto? Sim ou não? Ainda tem alguma dúvida? Perfeito. Então, continuando. Então, vamos finalizar aqui. Onde é que eu estava? Palimpsesto. Tá. Tá. Este manuscrito é um palimpsesto, ou seja, o texto do Talmud de Jerusalém está por cima, como eu falei, de um texto grego antigo que é datado entre o século 5 a 6. Aí por isso que o pergaminho é datado do século 5 a 6, entenderam? Porque eles reutilizaram um texto grego, um pergaminho de um texto grego do século 5 a 6. Conforme a Universidade de Cambridge, é o manuscrito que data do século 5 a 6, que originalmente possuía um texto grego da Septuaginta, e não o texto talmúdico que está por cima. Como eles dizem, né? O texto grego está escrito em uma maiúscula bíblica do final do 5º ou 6º século. E é aí onde descobrimos a origem dos plágios, pois vários textos da patrística e do Novo Testamento foram encontrados raspados, e por cima desses textos, colocaram os textos do Talmud, Midrash, Guimará, etc. Indicando... Deixa o carinha passar aí. Indicando que eles tinham total acesso a eles. Por exemplo, foi encontrado um manuscrito palimpsesto do Talmud de Jerusalém por cima de um antigo texto em aramaico siríaco do livro A Vida de Santo Antônio, por Atanásio de Alexandria. A citação, o link para vocês irem lá, tá aqui, ó, para vocês verem aí. Também foi encontrado um manuscrito palimpsesto do Talmud de Jerusalém, cujo texto raspado era uma versão aramaica siríaca da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Citação aí, o link, ó. Só clicar aí e você vai ver lá na íntegra. Em suma, gente, o interessante também é que o texto mais antigo do Talmud, sabe qual é? É do Talmud de Jerusalém. Do Talmud de Jerusalém, minha gente. E o babilônico?
Então por que eles não usam o Talmud de Jerusalém, já que é o mais antigo? Por que eles usam o Talmud babilônico? Eita, professor, não sei. Se você não sabe, imagina eu. Eu sei por quê, gente. Eu sei por quê. É porque o Talmud de Jerusalém, ele está sempre por cima de o texto que temos é de palimpsestos, ou seja, a prova da onde que surgiu esse Talmud, de textos nazarenos e cristãos e muçulmanos. Entenderam? É isso que é a vergonha deles. Por isso que eles não gostam do Talmud de Jerusalém. Porque, quebra eles. Porque quando vai para os manuscritos, pois bem, os manuscritos são palimpsestos por cima de textos nazarenos e cristãos e muçulmanos. Eita lasqueira. Em suma, o que quero mostrar aqui, caro leitor, é que esses judeus rabínicos medievais tinham acesso à patrística cristã e judaica nazarena. E foi através desses livros que eles formularam suas histórias ou histórias para criar um documento contra-patrístico e contra-judaico-nazareno e presumivelmente anti-Yeshua, criando o judaísmo rabínico moderno, enquanto que o cristianismo desenvolveu um Jesus quase que gentil, anti-messias e totalmente o oposto do judeu Yeshua nazareno histórico. Tudo isso ocorreu no período medieval. Agora voltemos à história de Áquila em reconhecimento de Clemente. Clemente surge ao amanhecer, né? Eu estou resumindo aqui a história. E encontra Pedro, que continua a instruí-lo. Pedro manda chamar 2 de seus discípulos, Nicetas e Áquila, a quem ele descreve como filhos adotivos de Justa, a mulher cirofenícia, cuja filha foi curada por Jesus lá em Mateus 15, 21, pessoal. Gente, então o Áquila não é do século II. O Áquila, minha gente, é do tempo de Jesus, lá no século I. Caramba! Eles foram educados desde a infância por Simão o Mago, que no caso, que na realidade, né, é Paulo de Tarso. Mas foram convertidos por Zacai, outro discípulo de Pedro. O mesmo Zacai, cobrador de impostos, que na realidade é Matias Barnabé. Pedro decide seguir, deixando Zacai como bispo em Cesareia. As citações tudo aí, tá aí. Isso aqui, pessoal, é citações, tá? Homília de Clemente acrescenta que Pedro permaneceu mais 7 dias e batizou 10.000 pessoas, enviando Nicetas e Áquila para ficar em Tiro com Vérnica, né, Berenice, filha de sua madrasta Justa. Ou seja, o nome da menina, né, que Jesus ressuscitou é Berenice. Mas reconhecimentos de Clemente relata que 7 outros discípulos foram enviados, enquanto Clemente permaneceu em Cesareia por 3 meses com Pedro, que repetiu em particular à noite as instruções públicas que deu durante o dia. Tudo isso Clemente escreveu e enviou a Tiago Justo. Sabe o que é interessante de Clemente, pessoal? Ele não conhece nenhuma conversão de Paulo. Não houve conversão de Paulo. Paulo nunca se converteu ao judaísmo nazareno. No capítulo 75, é descrito o conteúdo dos 10 livros desses sermões que foram enviados a Jerusalém. Na manhã seguinte, Pedro é interrompido em suas orações por um velho que lhe garante que a oração é um erro, já que todas as coisas são governadas pelos inimigos ou pelo destino. Pedro responde. Áquila e Clemente também tentam refutá-lo, mas sem sucesso, pois o velho havia feito um horóscopo para ele e sua esposa, e ele explica como isso se tornou realidade. Clemente, Nicetas e Áquila reconhece que este homem, esse velho, é seu pai. Pedro pergunta seu nome e o de seus filhos. A mãe deles entra correndo e todos se abraçam em lágrimas. Fausto é então convertido por uma longa série de discursos sobre o mal e sobre mitologia. Simão, Paulo de Tarso, é afastado pelas ameaças de Cornélios, o centurião romano. Olha só, minha gente. Mas primeiro ele muda o rosto de Fausto à sua própria semelhança, chamando-o com um suco mágico, na esperança de que Fausto seja condenado à morte em vez de si mesmo. Pedro afugenta os discípulos de Simão, de Paulo no caso, né, com
o que são simplesmente mentiras e envia Fausto a Antioquia para desmentir. Olha aqui, veja, lembram que o cristianismo foi criado em Antioquia, lá em Atos 11, 26? Pois bem, então aqui se explica. Olha só, Pedro afugenta os discípulos de Simão, de Paulo, com o que são simplesmente mentiras e envia Fausto a Antioquia para desmentir na pessoa de Simão, ou seja, Fausto, o pai de Áquila, Nicetas e Clemente, ele toma a face de Paulo, né? Todo o abuso que Simão tem derramado sobre o apóstolo lá, né? Contra Pedro lá em Antioquia. E vocês sabem, tem esse problema nas cartas de Paulo, né? Contra Pedro, não é verdade? Lembram? O povo de Antioquia, em consequência, anseia pela vinda de Pedro e quase matou o falso Simão, ou seja, o Paulo, né? Que na verdade era o Faustus, que foi lá para desmentir, né? O que havia sido elaborado pelo Paulo de Tarso. Pedro o restaura à sua forma adequada e a partir de então todos vivem felizes. Matídia é a mãe de Clemente e dos gêmeos, a mãe original deles, biológica, e dos gêmeos Faustos e Faustinos, conhecidos na história como Niceta e Áquila. Ela é de origem nobre e casada com Fausto, um parente do imperador Augusto César. Agora faz todo sentido. Agora, professor, faz todo sentido. Pois é, minha gente. É porque essa história de Onkelos nunca foi verdade. Vocês estão vendo aqui da onde que os caras estão tirando. Os caras estão tirando da história lá de Jesus, lá no século I, e estão recolocando no século II. Entenderam? Eles estão readaptando a história. Não o citam mais como Áquila, e sim agora como Onkelos, para não dar na cara. Áquila era discípulo de quem? De Paulo. Era pupilo de quem? De Paulo. Eu estou provando aqui para vocês. Vão ler o texto. Eu estou resumindo aqui. Eu estou resumindo o textão para vocês. Agora, professor, faz sentido. E a datação, minha gente, desses textos aqui é antiquíssima. Eu tenho aqui o texto em aramaico. Eu tenho esse texto em aramaico. Tá? Tenho também em latim e em grego. Maravilhoso esse texto. Prova a origem disso tudo. Estão entendendo? Aqui continua. Quando seu cunhado começa a fazer avanços sexuais com ela, querendo evitar um escândalo, decide deixar Roma para Atenas com os gêmeos, mas sofre um naufrágio no caminho. Ela desembarca na ilha de Arados, onde Pedro mais tarde a reconhece com base no relato de Clemente. Pedro leva Matídia para seu filho e posteriormente toda a família é reunida e batizada. Justa é a mãe adotiva de Nicetas e Áquila. Quando os gêmeos são capturados e escravizados por piratas após o naufrágio, Justa, a mãe, a Cirofenícia, né, lá de Mateus, que o nome dela é Justa, compra de volta sua liberdade e lhes dá uma educação grega. Em reconhecimentos, ela é simplesmente descrita como uma viúva judia nazarena. Nas homílias, ela é uma prosélita de origem sírio-fenícia, cuja filha foi curada por Jesus. Agora, devemos ter em mente que esse texto, apesar de ser legitimamente judaico-nazareno, passou por interpolações posteriores para que fosse publicado numa sociedade romana que estava constituindo a Igreja Católica Apostólica Romana. O Pedro aqui na literatura clementina não é o apóstolo Simão Pedro, mas Simão o Zelote, o irmão de Jesus por parte de mãe e primo de Jesus por parte de pai, pois seu pai era Alfeu, irmão do pai de Jesus, José. O Simão Mago, que tanto falam, na realidade, era o mesmo Simão Zelote, o filho de Alfeu, o discípulo amado de Jesus, mas que, como a literatura nazarena ia de contraponto à nova literatura dos cristãos católicos,
tiveram que omitir isso, interpolando até mesmo o evangelho e o dividindo em 4 evangelhos no Novo Testamento. Agora aqui vemos a origem de onde o judaísmo rabínico e cristianismo extraíram suas religiões. Além disso, Gamaliel, na literatura clementina, é judeu nazareno. Por isso que vocês veem lá que o padre lá não cita Gamaliel, né? E discípulo secreto de Jesus, como diz a própria literatura clementina, pessoal. Gamaliel, que eu mencionei anteriormente, por uma questão de assistência secreta, era nosso irmão, pois eles retinham muito o conselho de seus associados. Estava, portanto, mantendo-se secretamente para que, quando eles, os outros rabinos, né, planejassem qualquer coisa contra nós, nazarenos, né, pudéssemos saber essas coisas e expulsá-los longe de nós. E ele, por um conselho adequado, poder até mudar pacificamente aqueles contra nós por intercessão. Reconhecimento de Clemente, livro 1, capítulo 66. Então, pessoal, a gente fecha por aqui por hoje. Mas aqui, pessoal, vocês viram... Gente, vocês estão vendo que é um estudo exaustivo, né? Porque é minucioso. Eu mostro, eu provo aonde que está cada parte. Vocês acabaram de ver a primeira parte disso aqui. O texto é enorme. Eu escolhi isso aqui hoje para vocês, tá? É muita coisa. Tá, pessoal? Até aqui, algum comentário, alguma dúvida? Nenhuma no momento. Você vai postar esse arquivo de texto para a gente dar uma lida? Eu vou passar para vocês no privado, tá bom? É a primeira parte, pessoal. É a primeira parte. Só que ainda tem mais. Eu só peguei essa parte aqui hoje, né? Para colocar para vocês. Mas é muito conteúdo. Muito conteúdo. Porque Sim, aqui, muita pessoal... informação, é muito detalhe. Vocês viram que eu deixei bem minucioso para vocês verem detalhe por detalhe, não deixar passar nada, para vocês saberem da onde que surgiu esses textos. E na próxima aula vai ser a conclusão, né, do judaísmo, tá? A próxima aula já é o último dia. Espero concluir e mostrar para vocês a origem do judaísmo rabínico. E aí, na próxima, não sei se é na próxima semana, mas na outra semana, a gente vai começar outra parte, né, outro mini curso, outra parte, né, a origem do cristianismo. Eu vou mostrar para vocês textos que vocês vão ficar boquiaberto. Textos, pessoal, romanos, de imperadores romanos instituindo o cristianismo e mandando matar a espada todos os judeus que fossem contra, matar inclusive os judeus nazarenos, persegui-los sistematicamente, tá? Vocês vão ver na íntegra, vocês vão ficar assim, gente, aonde que estava esse texto que eu não vi? Pois é, a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Provando que ela não vem de Jesus nem de Pedro, e sim dos inimigos de Jesus e de Pedro, ok? Os romanos, que sabendo eles o poder fortíssimo de Jesus, eles pensaram, já que não podemos derrotar Jesus, aliemos-nos a ele e façamos da nossa maneira, né? Terceirizamos ele, né? Vamos terceirizar ele, vamos colocar aí 4 evangelhos, mas aí o foco não é ele, o foco é Paulo. O foco é o nosso guru, é o nosso guia, o nosso guru. Quem é esse cara, pessoal? Originalmente, esse Paulo, pasmem, ele é chamado Apolônio de Tiana, tá? Que, professor? Eu tenho provas cabais que provam que esse Paulo é Apolônio de Tiana, tá? Que esse Akiva, vocês viram aqui, esse Akiva do judaísmo ortodoxo é o mesmo Paulo de Tarso. Ele é uma resposta contra Tiago Justo. Ele é uma contra Tiago Justo, tá? Uma contra-resposta a Tiago Justo. Então ele é a versão, né, rabinizada de Paulo. O que o cristianismo tem como Paulo de Tarso, o judaísmo rabínico tem como Akiva. Entenderam?
que é o quê? É uma aversão a Tiago, o justo irmão de Jesus, que foi o cara que deu continuidade ao judaísmo nazareno no século I em diante, tá bom? Isso a gente vai ver nos estudos seguintes, tá bom, pessoal? Então, cada minicurso, cada parte, por exemplo, do minicurso vai ser 2 partes, tá? Do judaísmo rabínico, essa aula de hoje, na próxima aula também, a última aula. Do cristianismo, uma aula, outra aula. Eu acho que do cristianismo vai ter, acho que, não sei, talvez esteja 3 aulas, porque é conteúdo demais, minha gente, é conteúdo demais. Do judaísmo ortodoxo, tanto conteúdo que eu preferi resumir e deixar tudo, sabe, no PDF para vocês. E aí vocês vão dar a leitura na íntegra no texto, tá? Para poder vocês lerem, porque, minha gente, é muita coisa. É muita coisa. E eu tô mostrando para vocês passo a passo, tintim por tintim, sabe? Cada grãozinho que foi a construção dessa bosta aí, chamada judaísmo rabínico, tá, pessoal? E a origem é tão linda, né? Se vocês prestarem atenção, o judaísmo nazareno, ele é tão lindo, tão perfeito. E os caras preferiram seguir esses senhores da caverna, né, minha gente? Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Nenhum no momento. Isaac? Nenhum, Rafa. Só fiquei surpreendido com muitas informações aí que às vezes a gente lê nos evangelhos. Uma das coisas que me surpreendeu muito, na verdade tudo me surpreendeu aqui, que tem muitos textos, é igual aquela mulher sírio-fenícia que você estava falando. Sim. Jesus cura ela, você não sabe o nome da mulher, você não descobre o nome da menina que ele curou, né? Rapaz, você aí tudo, eu falei, gente, não tem nada oculto, né? Se você, na verdade, procurar, né, encontrar as pessoas que o ajudam, você vai encontrar, na verdade, né, o que está oculto ali. Eu fiquei muito surpreendido por isso, entendeu? Sim, você vê, o nome dela é Berenice, né? A palavra é Vérnica, né? Vérnice em hebraico, né? Era um nome comum de judias, né? Então você vê que, e ela é uma cananeia, né? A gente vê, tipo, faz sentido, porque cananeu é um judeu extraviado, né? É de origem comum, porque os hebreus, eles são cananeus. E a história dos cananeus começa na Suméria, que foram para lá, para aquela região que foi nomeada Canaã, devido à questão de comércio, entendeu? Por isso que a palavra é Canaã, comércio. Cananeu significa mercador, mercado. E os cananeus, eles dominavam, teve um período ali do século antes de Cristo, né? Teve um período que eles dominavam aquela região do norte da África e toda aquela parte do Mediterrâneo ali, Grécia, Roma. Inclusive foram eles que ensinaram os gregos e os romanos, na época os etruscos, né, o alfabeto, porque eles eram analfabetos, sabiam disso? Eles eram analfabetos. E foram os cananeus, os hebreus primitivos, né, que ensinaram eles o alfabeto etrusco, o alfabeto cananeu, que ficou como etrusco, né? Mas quando você vai ver o etrusco, ele é da direita para a esquerda, igualzinho ao nosso hebraico. E a mesma coisa, alfa, aleph, bet, gimel, dalet, he, vav, zay, a mesma coisa. A mesma coisa também do grego, alfa, beta, gama, delta, a mesma coisa, entendeu? E eles dizem que quem ensinou isso foi o deus chamado Cadmus. Cadmus é uma palavra de origem hebraica, que significa Kedem, a origem, o oriente, entendeu? Então essa história toda que vocês vêem nos mitos romanos tem origem conosco, entendeu? Tudo tem origem conosco. Adonis, o Adonis lá dos gregos é o nosso Adonai. Minha gente. Então todas essas coisas aí que eles falam que é deles, eu tenho uma ciência, a mitologia, a melhor mitologia, a melhor...
tudo cópia da gente. Quem vai falar isso é Tassiano de Diabene, Judeu Nazareno. Ele fala, vocês são um bando de copião. Vocês ficam aí se gabando de sabedoria. Essa sabedoria veio da gente, né? A gente ensina para vocês e vocês pegam como se fosse de vocês. Vocês literalmente tomam como se fosse deles, sabe? Tipo assim, é só dos gregos, é só dos romanos. Não tem outra origem, né? Eu fico vendo algumas coisas na internet e também nos filmes que eu fico tipo, gente, que loucura. Tem um filme que eu gosto muito, chamado O Físico, já assistiram? Esse filme, O Físico, fala assim que no século I, a medicina que foi originada do Império Romano, do Império Romano, a medicina não foi inventada no Império Romano. Já havia muito tempo na Suméria. Foi encontrado documentos de medicina. Inclusive tem um crânio que eles encontraram aqui, ó, cortado, assim, o primeiro caso de cirurgia na cabeça. Que eles cortaram o crânio em quadradinho e eles, pela evidência, nós arqueólogos vimos que esse cara que teve o crânio cortado e que houve lá a cirurgia, isso, pessoal, uma cirurgia de mais de 6.000 anos de idade. O cara sobreviveu muito tempo depois. Que, professor? Procura na internet, tem artigos sobre isso aí, tá? Na Suméria. Então, os sumerianos estavam avançados mais que os romanos há muito tempo, ok? Se realmente, de fato, os romanos fossem tão avançados, por que teve o período medieval, a Era das Trevas? Deveriam pensar sobre isso aí, né? Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a participação de vocês, pessoal, Lupe, Isaac e os outros demais que vão adentrar aí futuramente. E até a próxima, pessoal. Shalom a todos vocês. Boa noite, bom descanso. Shalom. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Shalom a todos.